tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. E hoje a gente tem a grata alegria, né, de receber aqui na nossa casa a Viviane, que é uma companheira aqui, que está sempre disposta a trazer para nós a mensagem do Evangelho. E ela vai falar sobre um tema muito importante, que é o alcoolismo dentro da visão espírita. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E essa palestra de hoje, ela é uma palestra muito importante para mim. Eu vou contar para vocês como que ela aconteceu. Então, eu tenho uma amiga de uma outra casa espírita e ela disse para mim assim: Viviane, você adora temas densos. E eu adoraria que você falasse sobre uso de bebida alcoólica, porque os jovens da nossa mocidade têm se queixado muito de que os pais andam bebendo. E aí, ela disse para mim: você acha que é muito denso esse tema para você? E eu respondi para ela: olha, Sueli, existe instrução que os espíritos dão e existe instrumento que eles escolhem. Então, se você veio com essa proposta para mim, é porque é uma proposta séria e eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Nós não vamos falar sobre alcoolismo especificamente, porque alcoolismo todo mundo fala. Nós vamos falar sobre o uso do álcool, do jeito que a gente faz. E a repercussão desse uso, principalmente depois que nós nos tornarmos conscientes. Por quê? Porque é da nossa vontade. A gente usa se a gente quiser. Nós não precisamos nos tornar alcoolistas para sermos um problema. Mas nós precisamos ter consciência dos nossos atos para que a gente faça isso de uma maneira responsável. Então hoje não é sobre abuso, é sobre uso, tá? Por quê? Quando a gente fala em vício, a gente se refere a hábito negativo repetitivo. O que é hábito negativo repetitivo? Se eu uso a bebida alcoólica a ponto de fazer com que ela trabalhe contra mim e fazer isso com uma frequência que me prejudique, isso é abuso. Agora não, a gente bebe de vez em quando. Então hoje nós vamos entender o que é beber de vez em quando e se isso é bom ou não para nós. Quando é que a gente lança mão da necessidade de beber? Então, digamos que 80% das pessoas hoje fazem uso esporádico de bebida alcoólica. E por que o fazem? Socialmente. É um ritual social. É um ritual social que une as pessoas, que faz rir, que de alguma maneira entrosa, forma amizades. É verdade. É super verdade. Ninguém pode questionar isso. Só que, se a partir desse uso, nós nos propusemos, ou nós nos propomos, a partir desse uso, a fugir da realidade, aí a coisa já não fica mais tão favorável. Então, se a gente busca um padrão de alegria, de contentamento, que vai além da nossa capacidade
de nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, aí a gente já está partindo para o abuso. E o abuso é sempre uma necessidade de autodestruição in ou subconsciente. Ok. Não, eu não sou alcoolista, eu faço uso esporádico. Então é importante a gente entender o que a Organização Mundial de Saúde considera alcoolismo. Porque senão a gente nunca vai conseguir se colocar em um lugar específico, conceituado. Então vejam bem, até mais ou menos o ano 2000, a Organização Mundial de Saúde considerava alcoolista, ou seja, abusador de álcool, aquele que fazia uso diário de bebida alcoólica acima de 20 gramas por litro. Para a gente entender, uma latinha de cerveja tem 17 gramas por litro. Então, ok, uma latinha e meia é alcoolismo por dia, tá? Uso diário. Mas aí, na Organização Mundial de Saúde, algumas pessoas pensaram assim, mas tem gente que não usa diariamente. E mesmo assim, faz um uso indevido. Então, eles estenderam o conceito para uso diário de 20 gramas por litro, é alcoolismo, e ausência de controle na quantidade de ingesta, mesmo não usando todos os dias. Então, o indivíduo que só bebe no sábado, mas não sabe parar, é alcoolista. Aí engloba mais gente. Ficou perigoso agora. Por quê? Porque a gente olha para dentro e vai se classificar, né? Ok. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 702, Kardec pergunta para os espíritos: o instinto de conservação é uma lei natural? E os espíritos respondem: sim. É dado a todos os seres vivos o instinto de conservação para que eles mantenham seu corpo em bom estado. Então, os espíritos nos dão a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, desse veículo que nos é dado para que a gente atravesse uma encarnação. Se é considerado uma lei natural, então é uma lei divina. Se eu não cuido do meu corpo, eu estou contrariando uma lei divina. Apesar de que nós temos o livre-arbítrio, então o corpo é nosso, a gente faz o que a gente quiser com ele. Esse paradoxo nos leva a uma simples conclusão: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, ok, vamos cuidar do corpo? Vamos. Usar bebida alcoólica agride o nosso organismo? Então agora nós vamos entender. Já que eu sou médica, eu trago a pegada do corpo, a pegada da alma. O médico espírita é assim, gosta de trabalhar com as duas coisas. E eu trouxe mais um conceito, que é o uso da bebida alcoólica na família, que é para chamar para a responsabilidade de todos nós. Então vejam bem, o álcool é uma droga lícita, ou seja, permitida por lei. A venda é livre, só não pode ser vendido para menores de 18 anos. E na nossa cultura, o álcool é um hábito ligado à sociabilidade. Até aí tudo bem. Mas ao ser consumido, o que acontece com a bebida alcoólica no nosso organismo? Engolir um golinho de bebida alcoólica, ele vai chegar no meu estômago.
No meu estômago, 20% deste álcool já é absorvido. 20%. Esse álcool é o etanol. Não é o metanol, hein, gente? É o etanol, tá? E lá no estômago, quando ele é absorvido, ele já cai na corrente sanguínea. O restante do álcool vai para o meu intestino. O intestino, a primeira porção dele, que é o intestino delgado, que é a nossa maior área de absorção de tudo que entra pela boca. Então, os 80% restantes do álcool serão absorvidos imediatamente após a absorção gástrica, que é a do estômago. E também vai cair na corrente sanguínea. Se cai na corrente sanguínea, o sangue não circula no nosso corpo inteiro. Então, o álcool circula no nosso corpo inteiro, ele será distribuído para o nosso corpo inteiro. Mas, no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de órgãos-alvo, que são os órgãos importantes, que seriam os chefões do restante. Quais seriam esses órgãos? O fígado, o cérebro, os rins e o coração. E o que acontece? Quando esse álcool é absorvido, a gente imediatamente inicia um processo de eliminação desse álcool, porque o nosso organismo luta para eliminar. Só que apenas 10% do álcool ingerido é eliminado pelo suor, pela saliva, pela urina e pela respiração. 10%. O restante, que corresponde a 90% do álcool ingerido, vai para o nosso querido fígado. E lá ele é metabolizado. O que significa metabolizado? É como se ele fosse digerido. Quando ele é digerido, ele é quebrado para facilitar a absorção. Então, o produto final da quebra do etanol é o gás carbônico. Nós respiramos gás carbônico ou oxigênio? Nós respiramos oxigênio e eliminamos gás carbônico. No entanto, quando a gente bebe, a gente intoxica o nosso organismo com o gás carbônico que a gente libera como sujeira da nossa respiração. Ok, então é tóxico? É tóxico, bastante tóxico. A nossa capacidade do organismo de processar esse álcool depende de vários fatores: idade, sexo, peso. Todos esses fatores interferem numa boa metabolização do álcool. Só que todo mundo, independente disso, a nossa máquina, ela só consegue eliminar o álcool muito lentamente. Para vocês terem uma ideia, nós eliminamos uma média de 1 grama de álcool no sangue por hora. Você se livra de 1 grama por hora. Ou seja, a latinha de cerveja que tem 14 gramas, demora 14 horas para sair do seu organismo. E se eu tomar muitas latinhas, melhor nem fazer a conta, né? No cérebro, o álcool também é extremamente tóxico para as nossas células nervosas. Só que, quando ele entra lá no fígado e mata algumas células do fígado, o fígado imediatamente inicia um processo de cicatrização dessas células. O nosso cérebro não, ele não se repara de maneira cicatricial. Então, aos neurônios mortos, só nos resta chorar por eles. Neurônios não se refazem. Portanto, quando as nossas células nervosas começam a morrer, nós começamos depois de ingerir bebida alcoólica, né? Começamos a ter alterações comportamentais
E depois, com o excesso de álcool, nós vamos para a amnésia, porque queimamos células cerebrais que seriam responsáveis por guardar as informações. É louco isso, né? A gente fala, meu Deus do céu, é tão gostoso tomar um vinhozinho, que a gente faça isso de uma maneira mais consciente. O objetivo da nossa conversa hoje é esse. Então vamos lá, continuando. No nosso coração, o que acontece com o uso da bebida alcoólica? A nossa pressão arterial sobe, sobe também os níveis de colesterol, e isso com o uso bem curtinho, coisa pouca de bebida alcoólica, todos esses processos já se iniciam. Então, 1, 2, 3 latinhas de cerveja já fazem com que a sua pressão arterial suba pelo menos 1 ponto. Depois disso, pressão subiu, colesterol subiu, você fica muito mais propenso a infartos e acidentes vasculares cerebrais. No fígado, a toxicidade alcoólica mata as células do fígado e a longo prazo nós vamos ter quadros de insuficiência hepática com doenças como a cirrose. O pâncreas. O pâncreas é uma glândula muito nobre do nosso organismo que produz uma substância que controla o nosso açúcar. Quando a gente usa bebida alcoólica, num primeiro momento o nosso açúcar abaixa. E é por isso que a gente vai para o pronto-socorro tomar glicose na veia. Ou que alguém que convive com a gente dá pra gente uma goiabada, ou um copo de açúcar, né, um copo de água com açúcar, ou colher de mel. Por isso que o povo diz que pinga com mel não faz mal, porque o mel rebate a pinga, e por aí vai. São folclores que têm realmente algum sentido, porque o açúcar, ele realmente quebra o álcool. Mas, se eu usar uma quantidade muito grande de bebida alcoólica e por tempo muito prolongado, eu vou provocar um hipertrabalho desse pâncreas e, com o passar do tempo, ele vai falir. Então, a tendência a desenvolver diabetes é muito grande. Beber demais também prejudica os testículos, que são órgãos muito importantes, tanto para manter a potência sexual, quanto para armazenar espermatozoides, que farão, né, logicamente, com que o homem seja um homem não estéril, produtor de espermatozoides para ter filhos. O uso de álcool diminui as taxas de espermatozoides em até 30%. Abuso pode gerar infertilidade. Os homens que usam bebida alcoólica têm redução do interesse sexual. Uso prolongado contínuo pode gerar impotência sexual. Tudo isso acontece no nosso corpo físico, no nosso veículo físico. Agora, aqui, na nossa mente, o que acontece? Então, para a gente pensar, existe uma química cerebral muito importante, que ajuda a gente a raciocinar, a pensar, a desenvolver, né, os nossos raciocínios necessários para a nossa sobrevivência, principalmente quando a gente quer tomar decisões. O álcool afeta isso. Como que ele faz isso? Ele bloqueia essas sinapses com os neurotransmissores e faz com que a gente não pense. Num primeiro momento, euforia e desinibição. É o que acontece. A gente bebe e já fica capaz de subir no palco e dançar e cantar. Num segundo momento, comprometimento da nossa capacidade de julgamento e incoordenação motora.
Num terceiro momento, depressão, falha de memória, perda da concentração e inibição de uma área do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável por controlar os nossos impulsos. Então a gente perde o controle dos impulsos. E é por isso que dizem que celular e bebida alcoólica e um ex é uma tragédia. A gente acaba ligando, não é? A gente comete certos erros. Então, impulsividade, comportamentos de risco. Você pega um carro e sai dirigindo sem ter condições para isso. Você saca uma arma, às vezes sem a vontade de atirar, mas atira. Você se mete numa briga, às vezes sem nem conhecer quem está brigando. Você se mete só porque agora eu vou. Então a gente perde a capacidade de se segurar. Isso tudo acontece no nosso corpo físico e na nossa mente. Ótimo. Então agora a gente entra na razão da nossa palestra. O que acontece no nosso espírito? Nós espíritas sabemos que somos uma união entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual, representado principalmente pelo nosso perispírito, é ligadinho, colado no nosso corpo físico e troca energia com ele através dos nossos centros vitais, que também nós chamamos de chakras. São centros muito importantes. Então, se a gente imaginar uma figura do nosso perispírito junto com o nosso corpo físico, a gente vai ver como se fossem pontes dos nossos centros vitais para o nosso perispírito. E ali circulando energia, que vai do corpo físico para o corpo espiritual e vem do corpo espiritual para o corpo físico. É uma dinâmica ininterrupta. Não para hora nenhuma, a não ser quando a gente corta os laços através da morte. Tudo que o meu corpo físico tem, passa para o meu corpo espiritual. E tudo que o meu corpo espiritual tem, passa para o meu corpo físico. Ou seja, se nós ingerirmos bebida alcoólica, a energia gerada pelo álcool vai passar para o nosso corpo espiritual. A palavra álcool vem do árabe, que eu não sei pronunciar direito, me perdoe se tem alguém aí que souber, mas no árabe quer dizer álcool, que significa espírito que come o corpo. E que também deu origem ao termo inglês ghoul, que quer dizer canibal. A bebida alcoólica, ela inibe a nossa capacidade física e ela também inibe a nossa capacidade espiritual. Ela faz adormecer os nossos sentidos físicos e os nossos sentidos psíquicos. E cria nessa interação corpo-espírito buracos energéticos que vão se refletir na nossa aura. Então a gente tem uma aura bonitinha, retinha, lisinha, toda inteira, e de repente essa aura começa a ser bombardeada por buracos que não têm energia. E esses buracos foram provocados pelo uso de bebida alcoólica. Há um escritor que chama Jason Christoff, que diz que na alquimia o álcool era usado para extrair a essência da alma de uma pessoa. Então usava o álcool para tirar a essência da alma. Ou seja,
a interação álcool-espírito é uma interação muito perigosa. E o consumo de bebida alcoólica pode provocar grandes distúrbios nos nossos centros espirituais. E assim, nós vamos vibrar energias que são energias muitas vezes tóxicas para o nosso espírito. Mas a maior importância disso é que a gente vai virar um agente de atração, como se fosse um imã. E nesses buracos entrarão entidades que vibram com o mesmo padrão vibracional que nós, quando ingerimos bebida alcoólica. Então, inicia-se o processo que a gente chama de influenciação. Isso acontece porque eu tenho inimigos? Não. Isso acontece única e exclusivamente por sintonia. Eu abri a guarda, vibrei naquela sintonia e naquela sintonia eu recebo a visita dos irmãos que vibram como eu, que nós chamamos de obsessores, mas que não obrigatoriamente são ruins. São espíritos como nós, irmãos, tão perdidos quanto todos nós. Mas que, ao desencarnarem, principalmente pelo abuso do álcool, sentem a necessidade de se alimentar de energias parecidas com as deles. E nós estaremos, quando ingerimos bebida alcoólica, vibrando justamente nessa frequência. E aí a gente se torna um sítio de busca de obsessores. No livro Obsessão e Desobsessão, está escrito que, André Luiz nos explica o seguinte: o indivíduo dependente de álcool, ele é acompanhado por dois tipos de obsessores: os ectoparasitas e os endoparasitas espirituais. Ectoparasitas são aqueles espíritos que frequentam bares de bebedeira e que se alimentam dos vapores etílicos que quem usa bebida alcoólica encarnado está eliminando. Endoparasitas são aquelas larvas que se formarão dentro do nosso corpo espiritual e que vão vampirizar o nosso fluido vital. Vão consumir o nosso fluido vital. Então, nós estaremos perdendo energia vital para esses parasitas que estarão dentro do nosso corpo espiritual. E eles podem, inclusive, determinar nossas atitudes a partir de um certo momento, quando nós perdemos completamente o controle. Como que eles fazem isso? Eles modificam o nosso comportamento. E eles vão modificar o nosso comportamento para fazermos aquilo que eles querem. E é por isso que tantas vezes a gente se torna violento, a gente se torna compulsivo. Nós temos compulsão pelo sexo. Nós mudamos, às vezes, a nossa voz e, às vezes, abraçamos comportamentos destrutivos quando estamos sob o efeito da bebida alcoólica. Ah, não, mas então, na hora que eu sarei, eles vão embora. Lê do engano. André Luiz diz, em Nosso Lar, que para cada vez que você ingere bebida alcoólica, você arruma 5 irmãos obsessores.
está em nosso lar. Não sou eu que estou inventando, não. Ok, dá um susto, né? Mas vamos falar na família, que a Sueli me pediu para falar. O que acontece na sua família? Então, o que acontece na nossa família? Existe um órgão chamado um departamento da Organização Mundial de Saúde, que é o Departamento de Pediatria Social, que lançou um trabalho falando sobre a semelhança de comportamento dos jovens alcoolistas. E eles perceberam que em 70% das famílias de jovens que buscam a bebida alcoólica, havia um núcleo familiar desorganizado. E o álcool surge como mecanismo de fuga do jovem para a solidão que ele vive dentro da própria casa. Às vezes, a falta do amor, os desajustes, acabam desaguando no hábito de beber. Pais que abandonam o lar, pais que eu digo pai e mãe, que abandonam o lar, conflitos graves presenciados pelos filhos. Tudo isso é causa de dependência alcoólica. Mas eu vou mais adiante. Eu vou dizer para vocês que existe um negócio chamado exemplo, que é muito mais perigoso do que o desajuste. Porque às vezes a gente tem um lar formadinho, tranquilo, mas se nós bebemos bebida alcoólica dentro das nossas casas, não vamos conseguir nunca fazer com que os nossos filhos entendam que é um mau hábito, porque nós estamos exemplificando. É uma responsabilidade muito grande, mas nós aceitamos ser pais. Então nós aceitamos a responsabilidade como um todo. Nós aceitamos que isso aconteça dentro da nossa casa. E aí a gente pergunta assim, mas então eu não posso usar bebida alcoólica dentro da minha casa? E aí eu respondo por mim. Eu gosto de beber um vinhozinho. O que eu tenho me policiado muito é que os meus filhos vejam que eu controlo a bebida e não que a bebida me controla. Então, é importante que nós mostremos para os nossos filhos, porque nós não somos santos e nem seremos nessa encarnação, basta mostrar para eles que o álcool é apenas aquilo que você vai beber um pouquinho e pronto. Mas se você se alcooliza dentro da sua própria casa, os irmãos obsessores virão e acham nos nossos filhos a garagem para o carrinho deles. E aí, infelizmente, a gente exemplificou mesmo. O Espiritismo, ele nos dá oportunidade de cura. Sim, ele nos dá. Primeiro que ele gera essa consciência em todos nós. E segundo, que existem recursos no Espiritismo preciosíssimos para que a gente possa pedir ajuda quando não conseguimos sozinhos reverter o problema. Conosco, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. O que o Espiritismo oferece para a gente? O Espiritismo oferece esclarecimento, autoconhecimento, responsabilidade pelos próprios atos, porque nós conhecemos a lei da ação e reação, trabalho na caridade, que é uma coisa que o Espiritismo tem de sobra,
oportunidade de reforma íntima através da iluminação da nossa consciência com os ensinamentos de Jesus, evolução moral, que isso acontece com todos nós quando nós realmente nos dedicamos ao aprendizado dessa doutrina tão maravilhosa, e outros recursos como oração, fluidificação da água e os processos de desobsessão que em todas as casas espíritas nós encontramos. Tratamento espiritual. Se nós não somos a doença, mas a doença está dentro da nossa casa e nós queremos tratar, existe o tratamento intercessório quando nós não conseguimos trazer o nosso irmão que convive conosco no nosso lar para a casa. Todos nós podemos recorrer à casa espírita quando estamos em dificuldade. E é isso o mais importante e o mais consolador dessa palestra que às vezes bota a gente desesperado. Eu costumo brincar que quando... É lógico, gente, quem faz faculdade de medicina aprende a beber na faculdade. A gente aprende a beber na faculdade. Então, eu já tive todas as fases. Só que meu anjo da guarda, ele é teimoso demais. Então, ele não deixou eu entrar num processo obsessivo. Eu digo que foi ele, que não fui eu. Ele nunca deixou. E até uns 10 anos atrás, eu não sei não, mas eu acho que eu estava naquele grupo dos que não sabiam parar. Hoje eu faço um uso esporádico. Tomo um vinhozinho, me sinto bem, tranquila, estou muito cansada, às vezes trabalhei demais. Isso não me prejudica. Mas eu faço isso de uma maneira muito consciente. Respeitando o meu corpo físico, respeitando o meu corpo espiritual, e venho para essas jornadas em que a espiritualidade escolhe esse tipo de tema, que é para eu tomar a surra também. Perfeito! Porque chega uma hora em que o cansaço domina a gente, e a gente percebe que precisa de ajuda. E que isso sim aconteça na encarnação. Que isso aconteça enquanto nós podemos resolver o problema. E que a gente principalmente abra os nossos corações. Porque quando a gente abre os nossos corações e Jesus entra, tudo pode acontecer de bom, porque Ele vai nos ajudar. Nós somos protegidos. Nós temos um Pai misericordioso, maravilhoso, que guia os nossos passos. Então que a gente seja, a partir do esclarecimento, que a gente se torne responsáveis. É a única coisa que nós damos conta de fazer. Nós caminhamos para a perfeição, mas ainda não estamos lá. Que neste caminho, nessa jornada tão árdua e difícil, nós possamos nos tornar responsáveis. E assim, exemplificar para os nossos filhos que, apesar de factíveis, com grandes erros, nós também procuramos acertar muito. Que Jesus esteja no coração de todos vocês e que faça morada no pensamento também. Que assim seja.